Nos próximos capítulos da novela O Clone, Leônidas vai ao tribunal, seguro de que irá conseguir o direito sobre o Léo, mas ele não contava com a doutora Cecília, a advogada de Deusa, que já começa a audiência com firmeza, colocando Leônidas em seu devido lugar, falando: "Por que a Deusa está sendo ré nesse processo, senhores? Isto é uma reivindicação de paternidade, e no entanto, o autor dessa ação, pasmem os senhores, pretende tirar dessa mulher o que é mais caro nessa vida, a condição de mãe do seu filho. Não vamos abordar aqui a justíssima revolta que toma conta da senhora Deusa, mas vamos frisar que a atitude do Dr. Leônidas Ferraz merece uma reprovação processual e social. Mesmo que tenha havido a clonagem, não existe nenhum amparo legal para essa monstruosidade." Enquanto a advogada fala, Leônidas chama por Tavinho e diz: "Você não vai fazer nada?" O juiz escuta e não perdoa. "Senhor Leônidas, eu acredito que o senhor saiba como funciona uma audiência. Por isso eu exijo silêncio. Caso contrário, será retirado da sala." Sem graça, Leônidas responde: "Me desculpe, meritíssimo, eu vou me manter quieto." Cecília então continua e diz: "A Deusa não foi, como pretende insinuar o Dr. Leônidas, apenas uma barriga de aluguel que carregou o seu filho. Pelo contrário, Deusa o gerou, deu à luz, reeducou. Ela lhe deu um lar, amor e uma família. Ela foi mãe do Léo durante todo o tempo, dentro e fora da barriga. Ela foi, e é, e sempre será a mãe do Léo. Queira ou não, o senhor Leônidas em sua infinita soberba." Leônidas não gosta nem um pouco das falas da advogada e pergunta para o Tavinho: "Quem é essa mulher? Quem ela pensa que é? Ela não pode falar comigo desse jeito." Desanimado, Tavinho responde: "Bom, ela tá defendendo a Deusa. Você não acha que ela vai te fazer um elogio?" Cecília, ainda não satisfeita, completa: "Esse é um caso muito recente. Para essa questão da clonagem, ainda não há nenhum amparo legal. Mas neste caso, a única coisa que o Dr. Leônidas poderia pensar em reivindicar seria a paternidade. E mesmo assim, ela ainda pode ser questionável, já que o clone foi feito a partir do Lucas. Ele sim poderia ser considerado o pai. Senhores, a única relação aqui inquestionável é a maternidade uterina da Deusa." Furioso, Leônidas diz em voz baixa: "Isso é um absurdo. De onde essa mulher tá tirando tanta bobagem?" Cecília ainda finaliza dizendo: "Eu digo mais. Esse processo é tão perverso que o autor, Leônidas Ferraz, deveria ser atuado pela prática de má-fé com a minha cliente." Deusa não se segura e aplaude a advogada falando: "Muito bem, doutora, muito bem." O juiz se enfurece e fala: "Por favor, a senhora não pode se manifestar. Se isso voltar a se repetir, eu vou mandar que a senhora saia da sala." Deusa fica em silêncio, enquanto Leônidas comemora discretamente a atitude do juiz. Mas essa alegria dura pouco, pois chega a vez de Lobato falar. No entanto, Leônidas comenta em voz baixa: "Finalmente aquela mulher saiu dali, já não aguentava mais. Pelo menos agora é o Lobato." Ele desdenha do homem, mas Lobato está confiante e dá a sua declaração falando: "Leônidas Ferraz argumenta que o clone do seu filho é seu filho também. Ele pretende que se reconheça essa inquestionável relação de pai e filho. Ora, senhores, essa relação pode ser tudo, menos inquestionável." Leônidas então se vira para o Tavinho e comenta: "Eu sabia. Ele bebeu. É melhor tirar o Lobato de lá antes que ele cometa alguma besteira e saia daqui sem a licença." Cheio de arrogância, Leônidas não percebe que Lobato está melhor do que nunca em seus argumentos e então continua falando:
O que fica comprovado aqui é a identidade genética e não a afiliação. Apesar do ser clonado ser considerado gêmeo idêntico do ponto de vista da biologia, isso não caracteriza vínculo de parentesco. Leônidas percebe que cometeu um erro. Ele se vira para Albieri e pergunta: "O que você está achando?" Albieri responde: "Bom, esse é um argumento fortíssimo. Ele se preparou bastante." Leônidas fica bastante nervoso com isso e assiste a todo o julgamento. Alguns dias se passam e assim chega o grande momento do juiz entregar a sentença. Nessa hora, ele então começa falando: "O pedido formulado por Leônidas Ferraz, a fim de ver reconhecida a sua paternidade em relação a Léo, em razão deste, como ficou provado nos autos, ser um clone de seu filho Lucas. A intimada deusa da Silva manifesta sua oposição, uma vez que ela é responsável pela geração de Léo. Mas antes de continuar, eu só quero te lembrar de curtir o vídeo, clicando no joinha que fica aqui embaixo. E aproveita para deixar a sua opinião. Quem deve vencer o julgamento? Deusa ou Leônidas? Deixe o seu voto aí nos comentários." Voltando ao resumo, o juiz sério continua: "A questão envolve múltiplas facetas e impõe análise de aspectos éticos, religiosos, morais, jurídicos, sociais e científicos. A clonagem humana ainda é um desafio para a humanidade, porque ainda desconhecemos as suas consequências para o clone e para a sociedade. O sucesso da clonagem humana torna concreta a presente realidade assustadora pintada por Hurley em Admirável Mundo Novo, onde ele imagina seres copiados em série, onde ele imagina que uma única pessoa ele poderá fazer 96 gêmeos idênticos operando máquinas iguais." Nesse momento, Lobato se vira para Tavinho e diz: "Tavinho, a massificação fez isso. Não é interessante? A genética produz seres objetivamente iguais e a massificação produz seres subjetivamente iguais, gostos iguais, desejos iguais." Voltando ao juiz, sem pausar a explicação, ele continua: "Os defensores da clonagem humana sustentam que ela traria tantas vantagens para a humanidade que não se pode prescindir dela em nome de velhos escrúpulos. Sustentam que a clonagem é o modo de reprodução mais seguro, porque elimina a forma mais comum de erro genético, o número errado de cromossomos. Mas se esquecem dos riscos embutidos nisso, e o risco maior, ressuscitar o ideal de raça pura, de desprezo pelas deficiências que tanta dor, tanta tristeza já trouxeram para a humanidade." Falando bem baixinho, Deusa chama o filho que está ao seu lado e sussurra: "Léo, ô meu filho, ele ainda não falou quem ele acha que tá certo, falou?" Olhando para a mãe, Léo no mesmo tom responde: "Não, eu ainda não ouvi nada." Enquanto isso, o juiz continua a explicação: "Sempre foi uma ideia constante dos homens procurar buscar a imortalidade e tentar se igualar a Deus. Adão comeu o fruto da árvore proibida, tentando atingir a sabedoria divina. Prometeu roubou o fogo dos deuses. Hoje, os cientistas se julgam poderosos o suficientes para criar vidas humanas, como se fossem deuses. Mas serão mesmo?" No momento em que o juiz fala de homens querendo se tornar Deus, a novela mostra Albieri recebendo Amália em sua casa. Amigavelmente, ele a cumprimenta: "Amália, entra por favor. Fique à vontade e sente-se." Ela se senta no sofá rapidamente e lança uma observação muito ansiosa: "Não vai fugir dessa vez, hein, Albieri, por favor." Concentrado, Albieri confirma: "Não, eu não vou. Eu quero essa divulgação. Eu preciso dessa divulgação. Eu vou contar a você desde o começo como é que eu fiz o clone." Albieri então pega várias fotos de Lucas e de Léo e mostra para Amália. Orgulhoso, ele diz: "Aqui está, o meu maior trabalho." Impressionada, Amália solta: "Meu Deus,
Isso realmente aconteceu. Albieri então começa a explicar. Um outro Lucas, 20 anos mais jovem. Amália, nós abrimos a caixa preta da vida. Você entendeu? O sonho da imortalidade é possível. Vai ser possível. Você viu, como dizia o pensador alemão, a humanidade só sonha com sonhos que pode realizar. O problema é que esse sonho de Albieri irá destruir o sonho da deusa. Voltando ao tribunal, a fala do juiz continua e ele calmamente diz: E a alma? Será ela também mera junção de células passíveis de serem clonadas? Ou, como bem disse Jaime Spinoza, a pretensão de fazer através da clonagem um ser exatamente igual ao ser original é uma ilusão sobre todos os aspectos. A alma de uma pessoa não pode ser clonada. Não se reduz à informação a ser contida como no DNA. E mais, o desenvolvimento psicológico, o ambiente que cerca a pessoa clonada, as suas experiências de vida, o conhecimento que adquire, há de levá-la necessariamente a ter a personalidade diferente de seu original. Haverá a semelhança do físico, do temperamento, mas serão diferentes as atitudes, no modo de pensar, nas respostas afetivas, em tudo aquilo que molda a personalidade de alguém. Desse ponto de vista, o clone seria na prática uma espécie de sósia. Sorrindo, Léo se vira para a deusa e contente lhe pergunta: Tá vendo, mãe? Ele falou que eu não sou um clone. Eu não sou um clone. Emocionada, deusa sussurra: E você não é mesmo, Léo? Pelo amor de Deus. Léo continua e diz: Eu sou um sósia, não um clone. Eu sou parecido, eu sou um sósia. Léo fica todo animado. Enquanto isso, o juiz, que ainda não havia terminado, continua e decreta a sua sentença. A vítima silenciosa. A criança que resultaria dessa experiência estaria sujeita a vários traumas psicológicos, podendo se sentir descartável, sem identidade, sem lugar no mundo. A clonagem perverte todas as relações fundamentais através das quais o ser humano se insere na sociedade, que é através da família, que é através da filiação, do parentesco. Filiação, em linguagem comum, é a relação resultante entre os filhos e os pais que o criaram. Na verdade, a participação de deusa nesse nascimento foi ainda que ela desconhecesse, de fato, a de mero útero de aluguel. Mas, por outro lado, é possível descartar tão friamente toda uma vida de dedicação, de amor, de uma mãe pelo seu filho? Léo tem o mesmo patrimônio genético de Lucas, portanto, o direito a ser reconhecido legalmente como seu irmão e como filho de Leônidas Ferraz e de sua esposa, Celina Ferraz, para todos os fins, inclusive de herança e de sucessão. Julgo procedente o pedido de Leônidas Ferraz, uma vez que haja uma declaração formal da vontade de Léo em deferi-las às pretensões de deusa e de Lucas da forma postular. Indignada, deusa se levanta e começa a protestar aos prantos. Gritando, ela pede: Não, não, seu juiz, não! O meu filho nasceu de mim. Eu sou a mãe dele. Não é uma morta. Eu sou a mãe dele. Não, eu que sou a mãe dele. Isso é injusto. Ele estava aqui. Ele é meu filho. Desesperada, deusa provoca uma comoção no tribunal. Sua advogada a acompanha para fora da sala e Léo fica indiferente ao desespero da mãe. Já Leônidas abaixa os olhos com vergonha e decide não assistir à cena. Lobato passa a mão pela cabeça, chateado com tudo o que está acontecendo. Deusa é levada para fora aos prantos. A mulher está transtornada. Olhando para sua advogada, ela diz: Ele não entendeu nada. Ele não entendeu. Esse juiz não tem mãe. Ele não me entendeu. Doutora Cecília então tenta acalmá-la e pede: Por favor, fique tranquila, deusa. Nós vamos resolver isso. Deusa então grita: Calma. Como calma? Como nós vamos resolver isso? A advogada também grita: Deusa, ainda não acabou. Eu posso recorrer. Nós vamos recorrer.
Não se descontrola assim. Voltando ao tribunal, Tavinho satisfeito abraça o Leônidas. Ele em seguida se levanta e vai até o Léo, que continua sentado no mesmo lugar. Vendo o homem se aproximar, o rapaz se levanta e recebe o abraço. Mas triunfante, Leônidas o cumprimenta. Meu filho, você é meu filho. Lucas olha a cena sem esboçar reação. Ele fica indiferente ao abraço de seu pai com seu clone. Enquanto isso, na outra sala, Deusa continua a chorar e sua advogada tenta conversar com ela e explica. Você nem ouviu o que o juiz falou. Depende do Léo. Se o Léo não aceitar, não se faz. Assustada, Deusa começa a gaguejar. Não, doutora. Ele não é doido de me renegar como mãe. Ele não vai me renegar, não vai. Olhando nos olhos de Deusa, a advogada concorda. Ele não vai, fica tranquila. Mas nós vamos recorrer. Eles podem até dar a paternidade para o Leônidas, mas eu não vou deixar eles mexerem na maternidade. Eu tenho um trunfo na manga. Deusa então argumenta. Eu não quero figurar tendo esse homem como pai do meu filho. Eu não quero. Eu não gosto dele. Eu não conheço ele. Como que o juiz me obriga? Interrompendo, a advogada fala. Não vai, Deusa. Você escutou o que eu disse, que eu tenho uma carta na manga? Escuta aqui. Nesse momento, a advogada começa a contar sua estratégia para que Deusa se acalme. Depois, elas entram com um recurso e vencem. O problema é que a essa altura, Léo já desapareceu no deserto ao lado de Albieri.